Oi, pessoal, tudo bem? Para mais Direito com Elas, essa semana a gente está fazendo um especial sobre as mulheres. Nós tivemos o Dia Internacional das Mulheres na segunda-feira e a gente resolveu fazer a semana toda vídeos para homenagear as mulheres. E eu tô aqui hoje para falar sobre as mulheres advogadas e as mulheres que lidam com o direito no cinema e algumas séries de TV. Vamos dar uma olhada nisso? Muito bem, gente. Então, estamos aqui para homenagear algumas mulheres fantásticas, maravilhosas e que brilharam no cinema com suas personagens que estavam no mundo jurídico. São várias, não dá para a gente falar de todos os casos, muito embora, gente, se vocês forem dar uma fuçada por aí, vocês vão ver que são muito menos mulheres advogadas no cinema do que homens advogados no cinema. É um mundo ainda, é incrível falar isso, mas é um mundo ainda masculino. Se você parar para analisar quantas mulheres advogadas você tem atuando, quantos homens, principalmente em papéis de destaque no mundo jurídico, né? Você falar que são 90 ministros dos tribunais superiores, apenas 14 desses 90 são mulheres. Então, as mulheres no direito em posições de destaque, elas são em número muito menor do que os homens. Então, a gente eu separei algumas coisas para destacar as mulheres que foram destaque no cinema e nas séries, porque elas merecem essa menção e elas são realmente um número menor. Por isso que quando elas brilham, a gente tem que dar esse crédito. Então, vamos começar aqui pela Erin Brockovich. Wardrobe a little. Well, as long as I have one ass instead of two, I'll wear what I like. That's all right with you. You might want to rethink those ties. Erin Brockovich, uma personagem vivida pela Julia Roberts. Ela, na verdade, não era advogada, né? Ela era uma mãe de família que perdeu o emprego. Ela era muito esperta, muito inteligente, mas não tinha dado sorte na vida. E aí, por acaso, ela se envolve num acidente com um advogado de uma empresa, de uma escritório de advocacia, e vai trabalhar lá. Ele é obrigado a aceitar ela trabalhar lá por conta de questão de danos e tal, e ele acaba se dando bem com ela. Ela descobre acidentalmente uma contaminação de lençol freático por uma empresa, aí o filme todo se desenrola nisso, e ela se destaca muito, porque ela corre atrás, ela vai atrás de testemunha, ela vai atrás dos interessados, ela procura tudo sem ser advogada, trabalhando muito melhor que advogado, e expondo ali a verdade sobre o mundo jurídico, né, que advogado é mala, que advogado é arrogante, que advogado é vaidoso, e pondo um monte de gente no chinelo por conta disso. O escritório consegue ganhar a causa graças a ela. Ela recebe o seu primeiro bônus e a partir daí ela se interessa pelo mundo jurídico, resolve fazer direito porque é uma história baseada numa história real. E as maiores qualidades da Erin demonstradas no filme, né? Perseverança, persistência, humildade até um certo ponto, porque ela bota os caras no chinelo mesmo, mas ela se destaca porque ela não desiste nunca. Mãe de criança pequena, tendo que sustentar filho, tinha que se virar para deixar as crianças com alguém para poder ir atrás das coisas, cuidar das coisas do escritório. Ela realmente foi no filme uma demonstração de força de uma mulher no meio jurídico, e ela era um pouco discriminada pelo fato de ser a bonitona, gostosona, coisa e tal. Isso meio que rotulou, mas ela mostrou que ela era muito mais que um rosto e um corpo bonito, que ela era muito inteligente e muito perseverante. Foi isso que acabou gerando aí um resultado positivo, venceu a causa, fez um trabalho muito legal, denunciou abusos contra o meio ambiente, contra a empresa que não levava em consideração os prejuízos causados por essa contaminação. O segundo caso que eu quero falar para vocês, quem não assistiu, gente, por favor, toda mulher, aliás, todo jurista, não só mulher, mas principalmente, gente, as mulheres que lutam por igualdade, que lutam por seus direitos, devem assistir esse filme. É o Suprema. Work overtime. To get credit cards in our husband's name. We're not allowed to fly. Women police, we're not allowed to work in mines. Why would you want to? That's not the point. We should be allowed. É a história da ministra da Suprema Corte dos Estados Unidos, que faleceu recentemente, a Ruth Ginsburg. Ela era casada com também advogado, levava uma vida simples, década de 50, se formou na universidade como advogada, tentou advogar, mas ela foi extremamente discriminada, não conseguia entrar nos escritórios que ela tinha chance. Aliás, quando ela entrou na faculdade, ela já foi extremamente discriminada, né? O próprio reitor da universidade mostra claramente que ele achava que o direito não era para as mulheres, mas ela se forma, o marido dela fica doente, então ela é obrigada aí a cuidar dele e cuidar
dos assuntos deles em primeiro lugar, e ela se colocou no segundo plano, pois ela acaba se formando em outra universidade, que não a universidade que ela queria no início. Depois que ele melhora, ela quer voltar a entrar no mercado de trabalho para advogar, mas ela encontra dificuldades, acaba se tornando professora numa universidade, e falava muito sobre direitos humanos e igualdade. Aí ela começa a receber casos, né, de discriminação, não apenas contra as mulheres, mas também contra as minorias, né? Contra os pobres, contra pessoas que não tinham condições financeiras. Ela passou a ser uma voz na luta pela igualdade de direitos. Ela brigou com o sistema, com juízes na época, né? Os juízes dos tribunais, muito mais homens que mulheres, quase não tinham mulheres. E ela lutou, conseguiu provar os pontos de vista dela, e continuou lutando por igualdade de direitos, até que ela chegou à Suprema Corte Americana. Então o filme é muito legal, é uma batalhadora, uma guerreira, lutou muito pelos direitos das minorias, não apenas pelos direitos das mulheres, mas pelo direito das minorias, e ela, claro, incluída também, e mostrando aí o seu valor como mulher, e mostrando que não pode haver discriminação de gênero, nenhum outro tipo, mas ela lutou contra isso e foi uma voz extremamente importante, tanto que ela, nos Estados Unidos ela é super admirada, todos conhecem a Ruth Ginsburg, ela é uma referência feminista e é uma referência na luta pelos direitos das minorias e incluindo aí os direitos das mulheres. Então, mulheres, meninas que estão assistindo aí os nossos vídeos essa semana e rapazes também, assistam Suprema, um filme imperdível. Outro filme que eu vou destacar aqui chama-se O Fio da Suspeita, e quem não assistiu e não quiser spoiler, então não continue assistindo, porque eu vou ter que dar o spoiler para contar o que aconteceu no Fio da Suspeita, um filme estrelado pela Glenn Close. Você acha que matei minha mulher? Então prove. Glenn Close, uma advogada capaz de tudo para provar sua inocência. Ela era uma advogada bem, assim, tipo top de linha, number one, né? E esse homem foi acusado de ter matado a esposa, mas aí ele procurou ela, falou que não, que isso era uma injustiça. Ele era o único herdeiro da fortuna dela, e ele, antes dela morrer, ele era praticamente empregado dela, uma série de coisas, mas ela falou que só defenderia se ele fosse inocente, que ela não ia defendê-lo se ele fosse o culpado de ter matado a própria mulher, né, um feminicídio. Aí ela consegue, ele conta uma história assim super verossímil, realmente, ela acaba acreditando realmente na história dele, que era bastante plausível, e ela acaba se apaixonando por ele. Só que no final do filme, um detalhe, numa prova que ele apresentou, né, ela acaba descobrindo que ele era realmente o assassino. E ele percebe que ela descobre, ele tenta matar ela e ela consegue se livrar. E ela luta contra ele e consegue sobreviver. Mas ela lutou por ele, não por amor apenas. Lutou por ele porque acreditava na justiça e que ele não tinha cometido o feminicídio. Ela tivesse sabido desde o início, deixou muito claro que ele teria cometido esse feminicídio, ela não teria defendido. No final das contas, ela acabou se apaixonando por ele e no final houve essa reviravolta dela descobrir a verdade e disse que ia denunciá-lo. Ele tenta convencer ela, não, mas ela falou que não, que a verdade tem que aparecer e ela ia reconhecer o erro, e aí tem toda a trama por trás, mas uma personagem bastante forte, então super recomendo o filme de 1985. Um outro filme, comédia, que é fantástico, mas também, né, gente, toda brincadeira tem um fundo de verdade, é o filme Legalmente Loira. Senhorita Woods foi muito bem hoje. Então, Legalmente Loira é o filme que muita gente deve lembrar. A menina que, na verdade, gostava de um cara e que queria agradá-lo, né? Então ela resolve entrar na faculdade de Direito, tal, por causa dele. Aí resolve reconquistá-lo, e ela era toda patricinha, milionária. Vai fazer faculdade, mas ela se põe toda, né? Se veste daquele jeito, meio de patricinha mesmo, muito diferente do pessoal da faculdade. Mas ela era o jeito dela era esse, e ela assumia isso. Até tem várias cenas engraçadas, ela manda o currículo dela perfumado, com papel rosa. Mas ela resolve estudar para valer, para se tornar uma advogada, e ela percebe que ela começa a ser discriminada por isso. Aí ela começa a dar orientação para algumas pessoas que lidam com ela, com a manicure dela, falando que ela não pode aceitar ser oprimida e tal. Ela acaba entrando na história do advogado, que na verdade queria favorecê-la porque ela era linda, gostosa, e ele queria, já sabe o que com ela, né? Aí ela falou, não, você tá confundindo as coisas e tal. Ela passa a ignorá-lo. E aí ela se destaca, consegue desvendar um crime baseado aí nas coisas engraçadas dela, de conhecer coisas sobre cosméticos,
genéticos e tal, uma coisa muito louca, né? No final, ela consegue se dar bem. O outro advogado que trabalhava no escritório com esse chefão, e esse que era um professor bem poderoso da universidade, acaba ficando com ela. Ela acaba se tornando oradora da turma, se destaca defendendo que as mulheres têm que ser o que elas são. Elas podem ser patricinhas, elas podem ser empoderadas, elas podem ser o que elas quiserem e fazer o trabalho delas e mostrarem o ponto de vista dela, sem que ela tenha que ser rotulada por isso. Então, não é porque ela é uma advogada, CDF, que sabe muita coisa, que ela tem que ser a feiosa, que tem que ser aquela pessoa que não se preocupa com a aparência, nada a ver. Cada um é cada um. Eu sou advogada e tenho cabelo azul. Isso me desqualifica como advogada? Não, né? Então, eu quero ter cabelo azul, eu tenho o direito de ter cabelo azul, tenho o direito de pensar como eu penso, assim como ela, loira, patricinha, usando a roupa rosa e sendo toda assim chiquetosa e tal, poderia ser uma advogada competente, sim. Então, essa coisa da rotulagem é muito complicada e isso fica muito claro no filme do Legalmente Loira. Mas, gente, mulheres maravilhosas do meio jurídico, arrasando geral e mostrando que as mulheres podem ser, sim, o que elas quiserem. Elas podem ser bonitas, lindas, patricinhas, empoderadas, elas podem ser desbocadas, elas podem ser sérias, elas podem ser o que elas quiserem, porque a mulher está aí para, de igual para igual, trabalhar num mundo que hoje ainda é um mundo mais masculino que feminino, que é o mundo jurídico, mas estamos aqui para buscar a igualdade em todos os sentidos, e nós que somos mulheres advogadas, professoras de direito, a gente está aqui para dizer que nós temos que continuar brigando de igual para igual com os homens nesse mundo masculino que ainda é o mundo jurídico. E essa mulherada toda mostrou em séries e em filmes do cinema que dá para a gente fazer isso, sim, e vamos continuar fazendo. E se você quiser ter cabelo azul, você tenha. Se quiser ter cabelo rosa, você tenha. Se você quiser usar preto, rosa, azul, roxo, você faça isso, porque você pode. Você pode. Você não tem que ser rotulada, você tem que ser você tem que ser mulher. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Todas as semanas aí estamos aí para falar sobre vários assuntos, somente família e sucessões no meu caso. No caso das meninas, todos os dias temos vídeos novos de direito do trabalho, processo civil, consumidor, direitos humanos. Tem para todos os gostos aqui. Espero que vocês continuem assistindo nossos vídeos e divulgando para os seus amigos, para os seus parentes, para todo mundo, para a gente chegar logo aos 14 mil inscritos. Beleza, pessoal? Era isso, ó. Um beijo. Vejo vocês na semana que vem. Tchau.